disciplina Produção Textual na Educação Escolar. Sou Jussara Oliveira, professora pesquisadora da disciplina, e em parceria com os tutores e coordenadores do curso técnico em multimeios didáticos, iremos conduzir a disciplina, que está dividida em 3 módulos de ensino. O presente módulo se refere ao ato de ler, compreender e produzir diversos textos e documentos do cotidiano escolar, com mais autonomia e em diferentes linguagens. Tudo isso como um processo de construção da cidadania através do desenvolvimento de uma leitura mais reflexiva e crítica. Atualmente, com a correria cotidiana, precisamos ser mais objetivos em nossos textos, para que o leitor possa perceber rapidamente, de forma clara, a mensagem que precisamos transmitir. Dessa forma, no módulo 1, estudaremos a construção de textos como uma forma de registro de experiências pessoais. Iniciaremos o estudo sobre a redação oficial, também neste módulo. Necessário se faz conhecer o conceito de texto. O que é um texto? O texto é uma unidade comunicativa básica, pois o que dizemos uns aos outros não são meras palavras ou frases isoladas. O texto consiste em uma unidade de linguagem em uso, com função em um determinado jogo de atuação sociocomunicativa, que envolve a intenção de quem produz o texto, envolve o jogo de imagens mentais dos interlocutores, e também o texto é lugar de interação entre os envolvidos no processo de comunicação. Aqui nós entendemos como elementos participantes da produção de texto o emissor, é quem fala ou quem escreve, o receptor é quem lê, quem escuta, quem decodifica, e a mensagem, aquilo que é repassado entre emissor e receptor. Ora o sujeito é emissor, ora o sujeito é receptor. Lembrando que o conceito de texto também envolve a questão das modalidades textuais. Nós temos a modalidade oral e a modalidade escrita. O foco do nosso curso, com a disciplina Produção Textual, é a modalidade escrita. O texto também tem as suas relações, ele está interrelacionado com elementos. Quais são essas relações textuais? Por envolver uma atividade complexa de produção de sentidos, o texto se realiza com base nos elementos linguísticos presentes na superfície dele e na sua forma de organização, assim como na mobilização de um conjunto de saberes e na sua reconstrução no interior do evento comunicativo. Isso porque, ao redigir um texto, o autor tem a preocupação principal de expressar suas ideias, de forma a se fazer entender por seu público-alvo e, dessa forma, atingir seus objetivos. Nem sempre se atenta rigidamente às normas da língua. Também com a reforma ortográfica da língua portuguesa, muitas pessoas não estão familiarizadas com as novas regras e continuam a escrever de acordo com a ortografia antiga, certo? De certa forma, rompendo com a coesão de modo geral. Além disso, existem os fatores de textualidade. Para que um texto possa ser considerado texto, ele deve envolver intenções, ele tem intenções comunicativas. Então, por exemplo, se eu faço uma sequência de palavras, gato amarelo é, posso considerar isso um texto? Não. Para que seja um texto, uma frase, por menor que ela seja, ela tem que ter um sentido. E isso envolve a fala, ou quem produz, e a recepção, que é quem vai ler o texto, quem vai entender o texto. Portanto, se eu reorganizo, o gato é amarelo, eu posso considerar isso como uma sequência simples e também um texto. Os fatores de textualidade, dentre eles nós vamos citar a intencionalidade, que está ligada às funções da linguagem. Eu falo, eu escrevo, eu produzo para quem? A aceitabilidade, que é focada no receptor, ou seja, em quem vai decodificar a mensagem. A aceitabilidade busca assegurar o entendimento da mensagem. Outro fator importante é a situacionalidade, que refere-se ao contexto. A intertextualidade, que é quando um texto remete a outro texto
Isso é muito comum hoje em dia. Você assiste a um filme e este filme ele remete a outras experiências de leitura ou de situações já vivenciadas. A informatividade, fator muito importante, diz respeito ao grau de informação contido num texto. Quanto menos previsível o texto for, maior o seu grau de informatividade. Além disso, temos a coesão, que é quando os elementos estão logicamente organizados, ou seja, concatenados, como, por exemplo, a utilização correta dos pronomes pessoais, a correta utilização dos advérbios, e, além disso, a coerência textual, relacionados ao sentido ou entendimento textual. Lembramos que esses fatores serão melhor detalhados mais adiante quando nós estudarmos a questão da redação oficial, certo? Nessa unidade de texto, nós vamos trabalhar com os chamados gêneros textuais. A cada unidade de texto, nós vamos trabalhar cerca de 3 a 4 gêneros textuais. Nesse primeiro momento, trabalharemos com o gênero textual memorial. O que é o memorial? Ele consiste no exercício de interrogação de nossas experiências passadas para fazer aflorar não só recordações, lembranças, mas também informações que confiram novos sentidos ao nosso presente. A forma como encaramos certas situações e objetos está impregnada por nossas experiências passadas. E a escrita tem o poder de trazer de novo o que, devido à ação do tempo, ficou esquecido em algum lugar da memória. Se hoje temos tantas informações dos povos antigos, das primeiras civilizações, devemos isso aos textos e aos diferentes tipos de linguagem, como, por exemplo, os desenhos, gravados, registrados na nossa memória. E o memorial é esse documento em que você elabora passo a passo e no qual aparecem suas impressões sobre sua aprendizagem, os acertos, as vitórias, os avanços, mas também aparecem as falhas, os momentos difíceis, as paradas, as dúvidas. É uma espécie de diário, no qual você poderá escrever e contar o que estiver sentindo, refletindo, vivenciando, como os gostos e desgostos ao longo do caminho. Também é no memorial em que você vai ter a oportunidade de registrar suas reflexões sobre os vários momentos do curso e sua relação com a prática pedagógica. Ele consiste no relato das adaptações e modificações em que você estiver fazendo e também na maneira de trabalhar, tanto na sala de aula, usando as tecnologias. No memorial, você também pode considerá-lo como um local em que vai fazer uso das suas anotações sobre emoções, descobertas, sucessos e insucessos na sua trajetória pedagógica. Consiste, resumidamente, no registro da história de sua aprendizagem durante ou ao longo do curso. Na elaboração do memorial, podem surgir algumas dúvidas. É provável que você se sinta inseguro, desestimulado para escrever, enquanto outros talvez se sintam desafiados a produzir. Em qualquer caso, note que o memorial não é algo pronto e acabado, com um roteiro rígido e previamente definido, mas é a descrição de um conjunto de observações e comentários, cuja construção espelha e acompanha o seu processo de aprendizagem. Tem a função de promover e praticar a autoavaliação. Nesse sentido, você pode registrar nele o seu desempenho, os fatos que demonstram mudanças, como você está aproveitando as atividades ou oportunidades. É bem verdade que o memorial ele aparece na primeira unidade, mas você pode, inclusive, fazer uma comparação sobre aquilo que você escreveu no memorial nesta primeira unidade e reformulá-lo ao longo do percurso da disciplina e até refazê-lo também. Agora que conhecemos um pouco sobre o memorial, vamos ao estudo do gênero textual carta. A carta é um tipo de texto utilizado entre as pessoas com o objetivo de corresponderem-se entre si, contando as novidades, trocando informações, enviando e recebendo notícias de familiares e amigos. Apesar de haver hoje os recursos tecnológicos como o MSN, Orkut e tantos outros, o Orkut até já saiu de circulação, a carta ainda continua sendo um instrumento de comunicação de grande utilidade.
A linguagem utilizada nela é de acordo com o nível de intimidade estabelecido entre o remetente, a pessoa que envia, e o destinatário, a pessoa que recebe, podendo ser mais formal ou menos formal. Dessa forma, a carta permite comunicar com alguém que se encontra ausente para dar notícias, mandar cumprimentos, fazer pedidos ou compras, reclamar, apresentar-se. Podemos estudar ou produzir cartas conforme o objetivo a alcançar e assim classificá-las em cartas formais e cartas informais. As cartas formais são aquelas em que você utiliza para fazer contatos comerciais, a carta comercial, a carta oficial, a carta resposta a um pedido de emprego, ainda muito utilizada nas empresas. Com relação às cartas informais, são aquelas em que você utiliza para escrever a um amigo ou familiar, chamada carta familiar. Ainda existem as cartas de amor também. Com relação à carta informal, pessoal, direcionada a um amigo, a um familiar, temos a seguinte estrutura: cabeçalho, em que vai constar local e data, fórmula inicial ou saudação. Temos o corpo da carta, em que você vai utilizar a introdução, desenvolvimento e a conclusão. E temos o fecho, com a fórmula de despedida, a assinatura e o pós-escrito. Normalmente você esqueceu alguma coisa, então você coloca lá no PS, ok? A estrutura das cartas mantém-se praticamente em todos os modelos, até mesmo naquelas formais, que podem ser inseridas na correspondência oficial, né, pertencentes à redação oficial, ok? Então, nesse momento, se faz necessário que nós iniciemos o estudo sobre a redação oficial. O que seria, então, a redação oficial? Em uma frase, pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Fundamentalmente, esses atributos decorrem da Constituição, que dispõe no artigo 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sendo assim, a publicidade e a impessoalidade são princípios fundamentais de toda a administração pública. Claro está que deve igualmente nortear a elaboração dos atos e comunicações oficiais. A escrita é algo que requer habilidade, determinação, paciência e aperfeiçoamento constantes. Habilidades essas que gradativamente vão sendo conquistadas de acordo com o hábito da leitura e com a constante busca por informações no intuito de ampliarmos nossa visão de mundo e com a convivência diária enquanto seres eminentemente sociais. Fundamentalmente, é preciso que haja clareza quanto à mensagem que ora se deseja transmitir. E para tal, faz necessário planejar, selecionando cuidadosamente as palavras, articulando bem as ideias de modo a distribuí-las em períodos curtos e adequando-as à modalidade textual, tendo em vista a intencionalidade comunicativa ora em questão. Por períodos curtos, nós entendemos parágrafos que contenham de 2, 3 frases, não é isso? Cada frase contendo verbos, porque se você elabora um parágrafo longo demais, ele fica um parágrafo meio confuso. Da mesma forma, se você elaborar um parágrafo curto demais, você pode deixar de dar uma informação importante. Na medida em que vamos expressando nossos pensamentos, não nos atemos para uma constante revisão, pois isso pode corromper nossa linha de raciocínio. Entretanto, uma releitura é capaz de detectar possíveis falhas ortográficas e gramaticais, como também permite-nos acrescentarmos ou suprimirmos ideias, entre outros procedimentos. Normalmente, o escritor do texto, ele é capaz de localizar e detectar os erros por ele cometido. No entanto, muitas vezes as pessoas não se dão o trabalho de fazer a releitura. A releitura é um trabalho importantíssimo para a precisão de um texto, especialmente um texto oficial.
A fim de aprimorarmos nossa competência no que tange às técnicas composicionais da linguagem escrita, analisaremos a seguir alguns elementos primordiais que colaboram para a clareza textual, que é um dos elementos da textualidade, né? Repetindo, a impessoalidade, a concisão, o uso do padrão culto da linguagem. Em princípio de entendimento geral e por definição, esse padrão ele é avesso a vocabulário de circulação restrita, como a gíria, o jargão e até desnecessário falar palavrões. Aí, se você vai manter uma correspondência, escrever uma correspondência, um texto oficial, você não vai colocar que mesmo que o governador ou o seu chefe seja uma pessoa, um parente seu, você não vai colocar lá meu chegado, não convém, não é isso? A formalidade e a padronização que possibilitam a imprescindível uniformidade dos textos. Em redações oficiais, atenção especial deve ser dada ao uso dos pronomes de tratamento. Como eu disse há pouco, mesmo que a pessoa seja um conhecido seu, um familiar, deve-se manter um padrão com relação ao tratamento dado a eles. Com relação ao pronome de tratamento utilizado para as seguintes autoridades. Do Poder Executivo, você vai usar Vossa Excelência, tanto para o Presidente da República, Vice-Presidente, né? Do Poder Executivo também os Ministros de Estado, Governadores e Vice-Governadores, Oficiais Generais das Forças Armadas, Prefeitos Municipais. Do Poder Executivo, você vai utilizar também para embaixadores, secretários executivos de ministérios e demais ocupantes de cargos de natureza especial, secretários de estados, de governos estaduais. Para as demais autoridades, serão tratadas com o vocativo senhor, seguidos do cargo respectivo. Senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador, né? Com relação ao envelope, você vai utilizar que pronome de tratamento no envelope? No envelope, o endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades tratadas por Vossa Excelência será da seguinte maneira: a Sua Excelência, o Senhor, aí você cita o nome, né? Fulano de tal, João, Joaquim, secretário de Estado de Saúde, secretário de Estado da Segurança. Com relação a Vossa Senhoria, é empregado para as demais autoridades e para particulares. O vocativo adequado é Senhor, aí cita o nome, Senhor João. No envelope deve constar o endereçamento ao Senhor também, ao Senhor João. Com relação aos pronomes de tratamento, fica dispensado o emprego do superlativo ilustríssimo, o uso do tratamento digníssimo, e vale lembrar, doutor não é forma de tratamento, e sim título acadêmico. As autoridades religiosas utilizará-se Vossa Santidade em comunicação dirigidas ao Papa, o vocativo correspondente é Santíssimo Padre, Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima em comunicações aos cardeais. Corresponde-lhe o vocativo Eminentíssimo Senhor Cardeal ou Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor Cardeal. Vossa Excelência Reverendíssima é usada em comunicações dirigidas a arcebispos e bispos. Vossa Reverendíssima ou Vossa Senhoria Reverendíssima para monsenhores, cônegos e superiores religiosos. Vossa Reverência é empregado para sacerdotes, clérigos e demais religiosos. Com relação ao signatário, signatário é aquele que escreve, assina ou subscreve um documento. Então, se você está dirigindo-se para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República, utilizará respeitosamente. Para autoridades da mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, atenciosamente, certo? Excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República, todas as demais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local, seguido de sua assinatura. Assim, finalizamos o conteúdo do módulo 1. Lembrando que esse conteúdo será a base para o estudo da próxima unidade. Obrigada e bom estudo!